Apoio Educacional Toledo Advogados Associados. Você pode até achar que 50 anos podem demorar, ou estão muito distante da sua realidade. Mas acredite, 50 anos vão assim. Baseado nisso, você já parou para pensar em como o mundo e as pessoas que nele vivem estarão daqui a 50 anos, com a velocidade que as coisas andam? E principalmente, quais serão os alimentos a dominar os nossos pratos? Ou eu deveria dizer, os alimentos disponíveis em nossos pratos. Se você já viu alguma coisa sobre o assunto, é provável que tenha ouvido falar sobre como os humanos passarão a comer comidas artificiais, feitas em laboratório, ou até mesmo insetos que antes só eram comuns em algumas pequenas comunidades asiáticas ou indígenas. Mas será que tudo isso é verdade? Levando em consideração que daqui a 50 anos, muitos de vocês que estão me assistindo agora ainda estarão vivos, acho que esse é um tema muito interessante para se abordar. E se você está tão curioso quanto eu para ouvir o que os especialistas dizem sobre o assunto, basta me seguir nessa nossa nova jornada para o paladar tecnológico e alternativo das próximas gerações. Eu sou o Boco, o sétimo filho. Sejam todos bem-vindos ao canal e preparem o seu palato para os sabores do futuro. A alimentação em 2070. É fato que não existe uma verdade concreta e irrefutável sobre como estaremos daqui a 50 anos e o que as pessoas passarão a comer nesse período. Ainda assim, mesmo que tudo o que podemos dar sejam especulações, alguns especialistas em política de alimentos, agricultura e nutrição já ousaram teorizar sobre o que eles acreditam nos esperar nos nossos pratos, digamos assim, no futuro, com base nas tendências previstas, no desenrolar da tecnologia, nos fatores científicos e em diversos outros pontos importantes que têm sido estudados. O fato é que, segundo a estimativa trazida pela ONU, até 2050, a população humana na Terra terá aproximadamente 9,7 bilhões de pessoas. Esse número exorbitante, que provavelmente se intensificará ainda mais até 2070, forçará a indústria a aumentar a sua produção de alimentos em 70% apenas nesse primeiro momento. E levando em consideração a forma como nos alimentamos hoje, isso certamente não seria possível. Fator este que forçará a humanidade a mudar os seus hábitos alimentares, seguindo as soluções previstas pelos especialistas e a nossa nova realidade. Afinal, para você ter uma ideia do andamento da indústria alimentícia atual, uma estimativa da ONU afirma que a mesma é responsável por 30% do consumo de energia em todo o mundo, além de 22% dos gases causadores do aquecimento global, tornando assim completamente insustentável mantê-la da mesma forma por mais 50 anos. Você não acha? Bem, tudo isso sem falar que um dos alimentos mais adorados entre os brasileiros, a carne bovina, tem ainda mais complicações em sua produção. Segundo algumas análises, até o ano de 2050, cerca de 70% de todo o território agrícola estará ocupado, fazendo com que a demanda do produto suba juntamente com o seu preço, fazendo dela o nosso novo caviar. Nesse momento, a tarefa dos especialistas será desenvolver métodos e alternativas viáveis para prevenir a crise alimentar no mundo com o uso da ciência. E quando a eliminação da pecuária pairar sobre o nosso horizonte, as mudanças mais significativas começarão a aparecer, trazendo ao nosso prato e dos nossos filhos e netos alimentos como carnes artificiais. Como mencionei anteriormente,
a nossa tão amada carne pode vir a se tornar um alimento de extremo luxo e em breve. E nesse momento, as carnes artificiais, preparadas em laboratórios, acabarão sendo uma alternativa mais viável, apesar de não serem tão palatáveis nos dias de hoje. O fato é que, apesar de parecer uma daquelas teorias mirabolantes tiradas de algum filme de ficção científica, a tecnologia necessária para tornar isso possível já existe. E o primeiro hambúrguer artificial já foi produzido pelo professor Mark Post, da Universidade de Maastricht. Entretanto, o valor dessa belezinha foi de 250 mil euros por porção, fazendo com que, claramente, esse alimento tecnológico ainda esteja longe da sua comercialização. Mas, afinal, como é feita essa carne artificial? Será que essa artificialidade irá nos custar caro na saúde ou ela contém algum fator natural positivo? Segundo as informações que recebemos a seu respeito, o tal hambúrguer foi feito usando as células tronco bovinas adquiridas por meio da biópsia de um soro fetal de bezerro, um tipo de sangue com glóbulos vermelhos removidos. Aparentemente, tal soro dispunha da nutrição desejada para que as células se transformassem em células musculares maduras. Dessa forma, as fibras musculares foram esticadas entre duas pinças de velcro, fazendo com que a sua tendência inata a transformasse em tiras de carne. Depois disso, impulsos elétricos foram utilizados para intensificar a sua proteína e, por fim, os seus 3.000 minúsculos pedaços de carne foram agrupados para criar o mencionado hambúrguer artificial, com um tamanho convencional. Por outro lado, esse é apenas um dos métodos possíveis para a geração de uma carne artificial. Em todo o mundo, diversos outros laboratórios já têm trabalhado com a bioengenharia de carnes, tais como a Modern Meadows, criada pelo professor Gabor Forpax, e seu filho Andras, que usa a impressora 3D para gerar um tecido vivo que pode ser transformado em carne e até mesmo órgãos artificiais, utilizando milhares de células-tronco musculares vivas como material para os cartuchos de tinta biológica. Olha que loucura! O problema é que, até o momento, a carne produzida na impressora 3D não conseguiu adquirir um sabor agradável e muito trabalho deve ser realizado até que tudo isso se concretize. Carnes alternativas. As carnes artificiais ainda têm um longo caminho para percorrer antes de atingir a sua perfeição e possível comercialização até o ano de 2070. Mas, além delas, existem outras carnes palpáveis para o nosso consumo a longo prazo, que os especialistas creem poder substituir a carne bovina, se tornando mais comuns no nosso cardápio dos próximos 50 anos. Se tratando das aves, um dos animais mais visados para o nosso futuro consumo é o avestruz. Isso porque a coxa do bicho, ó. Isso porque, mesmo produzindo um menor teor de proteína e ferro do que a bovina, ela conta com somente 0,5% de gordura. Além disso, as avestruzes podem gerar 30 a 60 pintinhos por ano durante 40 longos anos, tornando-as uma ave extremamente produtiva e longeva. Imagina coxa e sobrecoxa desse bichinho. Mas, ainda que seja promissora para aqueles que mantiverem o consumo de carnes animais, o avestruz não será a única opção. Segundo os cientistas da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, uma pesquisa recente mostrou que a síndrome de Bambi, que ocasionou um número desenfreado de veados na Grã-Bretanha, está se tornando cada vez mais preocupante. De acordo com os dados, é estimado que aproximadamente 750 mil cervos devam ser abatidos todos os anos para manter o controle dessa espécie.
Atitude essa que, na linha do pensamento do líder do estudo, Dr. Paul Dolman, servirá tanto como um controle de pragas quanto como um importante ingrediente para alimentar as famílias em todo o mundo. Por fim, outra das apostas dos especialistas está direcionada à carne de cavalo. Algo que, apesar de já existir no Brasil de forma oficial, contando com 5 propriedades registradas no CIF que fabricam carne de cavalo em todo o país, a iguaria ainda não é algo comum nos pratos. Ainda assim, essa parece ser uma alternativa mais saudável para o futuro, já que ela é menos gordurosa que muitas das carnes que estamos acostumados, como a de boi, de porco e a de cordeiro. Sem falar que, segundo um estudo publicado por nutricionistas da Universidade de Milão, na Itália, aqueles que já aderiram ao seu consumo contam com um aumento nos níveis de ferro e ácidos graxos ômega 3. Olha só o ômega 3. Assim como em uma diminuição positiva no colesterol. Usada em apenas alguns pratos seletos, principalmente na cultura oriental, as algas podem vir a se tornar um ingrediente de destaque no futuro, e as razões para isso são diversas, principalmente nutricionais. Até o ano de 2050, é estimado que a demanda global de água aumente em 55%. Segundo o que foi estimado pelo OCDE, fazendo com que a água doce e solo fértil se tornem cada vez mais escassos. E nesse momento, as algas ganharão destaque no mercado e na indústria. Além de serem ricas em proteínas e crescerem durante todo o ano, com colheitas diárias, as algas também ajudam em outros aspectos da natureza, como na absorção do dióxido de carbono, que é prejudicial para o clima, e, além de poderem ser consumidas sozinhas, Paul Brunato, o vice-presidente da Aurora, acredita que a primeira forma de introduzi-la comercialmente e em massa será por meio da mistura do pó de algas com outros alimentos, sejam eles de origem vegetal ou animal. Isso possibilitará o aumento dos valores nutricionais, assim como a sua proteína, os seus ácidos graxos de base ômega 3 e os seus bicarbonatos. Foi mal, não resisti, foi mal. Já aqueles que não imaginam a sua produção em massa, a Aurora tem um grande exemplo para dar nesse quesito. Segundo o que os dados mostram, em apenas 6 lagoas de controle da empresa já é possível produzir 30 toneladas de algas secas por acre. Elas têm 40 vezes mais proteínas do que a soja e são geradas com apenas 1% da água que é necessário para a produção desses grãos. E aí, o que você acha? Bem, agora vem a minha parte preferida: insetos. Aposto que vai ter gente comendo aranha. Isso é uma aposta minha. Minha intuição está me dizendo isso. E sem implicância, por favor. Vamos lá. Como mencionado, a carne animal, como estamos acostumados nos dias de hoje, pode não ser mais uma realidade daqui a 50 anos, fazendo com que outras fontes nutricionais tenham que entrar como possíveis substitutos ou substitutas. E entre as principais apostas dos especialistas estão os insetos. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, cerca de 2 milhões de pessoas já contam com insetos em seu cardápio. E apesar de manter uma grande aversão do público em geral, acredita-se que a inserção no dia a dia não seria tão difícil assim, principalmente ao mascarar sua aparência. Isso porque, quando se trata de gosto, muitos insetos acabam lembrando sabores já conhecidos, como a maçã, a manteiga de amendoim, o peixe e até mesmo o bacon. Dá para imaginar? Eu não estou nem afim de imaginar. Eu não vou imaginar. Né? Uma mosca com gosto de bacon, uma barata com gosto de seja lá o que for, não rola.
De acordo com o que foi apontado pelo professor Arnold van Huys, da Universidade de Wageningen, na Holanda, espero que tenha dito o nome correto, o cultivo de insetos é significativamente mais eficiente do que a criação de animais mais tradicionais. Além disso, é possível produzir 1 quilo de material comestível de grilos com apenas 2,1 kg de ração, quantidade bem mais agradável e acessível em números do que os 4,5 quilos necessários para cada quilo das aves, 9 quilos e 100 gramas precisos para os porcos e os absurdos 25 quilos usados para o gado. Uau! No final das contas, o que podemos perceber com toda clareza é que o futuro está em constante modificação. E apesar de algumas incertezas quanto ao nosso cardápio daqui a 50 anos, é possível dizer que os especialistas acreditam que ele será bem diferente do que estamos acostumados hoje, com uma tendência forte para o veganismo. Em um mundo com mais vegetais e cada vez menos carnes. Ainda assim, ninguém pode dizer com certeza se tudo isso se tornará uma realidade dentro das próximas décadas. Aliás, a gente não pode dizer nem se vai ter próximas décadas. Mas, independente da verdade, gostaria muito de estar aqui para ver o decorrer da história. E você? Depois de todas essas suposições sobre o cardápio do futuro, que tal comentar aqui embaixo o que você acha de tudo isso? E me dizer se você gostaria de uma parte 2 desses alimentos que poderão estar na sua mesa, no prato do seu filho, na lancheira dos seus filhos. Lancheira eu peguei pesado, eu vou traduzir para você. Lancheira era um negocinho que você levava, tipo uma bolsinha, com o lanche do seu filho para casa. Certo? Agora eu tenho aqui uma brincadeira para fazer com vocês que surgiu na minha cabeça nesse exato momento. Eu quero que você pergunte para o seu pai se ele sabe o que é isso. Eu sou Bhaskar, a pedra azul do céu. Até o próximo vídeo.